A paz do Senhor. Nesse dia chamado hoje, eu quero que você, e preciso que você entenda uma coisa. Deus, o Deus da tua vida, Ele é especialista em colocar cada coisa no seu devido lugar. Às vezes acontece um rebuliço, um grande ruído, mas entenda que naquele vale cheio de ossos secos foi preciso um rebuliço, um ruído, para que cada osso fosse para o seu osso, cada coisa no seu devido lugar. Então entenda que nesse dia de hoje, Deus ele vai te mostrar como Ele trabalha no mundo espiritual a favor da tua petição. Nós vamos fazer um devocional hoje de Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37, acompanhe comigo na sua Bíblia, porque isso é essencial. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 em diante, vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito do Senhor e me deixou. Grife isso na sua Bíblia: Ele me levou e Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Entenda isso. A mão do Senhor levou Ezequiel naquele vale de ossos secos. Eu gosto muito de dizer que não estava na agenda de Ezequiel. Ele não estava na agenda de Ezequiel ir para dentro de um vale de ossos secos. O vale era um cemitério a céu aberto. E quando a Bíblia diz, e a Bíblia é muito categórica, e algo categórico é algo que é indiscutível, não tem como você deixar alguma lacuna para preencher. Ele me levou e Ele me deixou. Então era a voz do Senhor que falava com Ezequiel. Imagine a voz de Deus audível. O único meio de comunicação de Deus com Ezequiel naquele momento era através de voz. Através da voz do Senhor. Grave isso na sua mente. Às vezes você está inserido dentro de um vale, que a situação ela é impossível de acontecer vida. Só que há uma diferença. Às vezes você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Porque era basicamente Ezequiel dizendo, quando Deus ele pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderá reviver esses ossos? Ezequiel, ele simplesmente não deu nenhuma resposta negativa. Ele disse: Senhor, tu sabes. Sabe o que é essa fala de Ezequiel? É ele dizer com sinceridade ao Senhor: Senhor, na minha capacidade de limitação humana, é impossível que algo aqui possa reviver. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. Então a mão que te levou nesse cativeiro, a mão que te levou nesse cemitério a céu aberto, a mão que te levou nessa situação que você diz: Adora, não tem como haver vida, não tem como haver cura, porque o médico disse que é impossível. Só que você não pode se esquecer, por causa do seu medo, que Deus ele é especialista em coisas impossíveis. Às vezes o nosso problema é deixar que a nossa limitação humana esteja acima do sobrenatural de Deus. Quando ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. Ele dizendo: Senhor, eu sei que eu não consigo fazer isso aqui, mas se a tua mão me colocou no vale, é a tua mão que vai me sustentar. Se a mão do Senhor te colocou nessa situação, é a mão do Senhor que vai te sustentar. Às vezes a gente dá muito glória ao inimigo e dizer: foi o inimigo que fez, foi o diabo que fez. Mas irmão, entenda isso nesse dia chamado hoje. Nem tudo é o inimigo que faz. Nessa questão, Ezequiel ele foi levado em espírito para ter uma visão. Ezequiel não tinha escolha de ir ou não para um vale cheio de ossos secos, mas a mão que levou foi a mão que sustentou. A mão que levou foi a mão que trouxe vida aonde não tinha mais esperança. O vale de ossos secos era a situação espiritual que o povo de Israel estava vivendo dentro daquele cativeiro. O cativeiro durou 70 anos. Irmão, não deveria ter durado 70 anos. Mas sabe por que durou tanto tempo? Porque o povo, mesmo sabendo que a misericórdia existia, não conseguia ser fiel a Deus. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos ele pode transformar em um dia. Então eu lhe pergunto, nesse dia chamado hoje, qual é o teu problema? Qual é o tamanho do teu cativeiro? Qual é o tamanho do teu vale? Porque a Bíblia me garante que o meu Deus diz que se Ele quiser transformar esses 1000 anos em um dia, Ele faz. Às vezes você deposita por causa da sua dor, do seu problema, deposita o resultado na sua capacidade. Por isso que não está dando certo. Quando a Bíblia diz: a mão me levou e me deixou, deixou lá. Mas Ezequiel estava ouvindo a voz do Senhor.
É necessário você aprender a receber comando e obedecer comando de Deus. Porque não adianta Deus ele falar o tempo inteiro se você não consegue obedecer o comando da voz. É basicamente Deus dizendo, ei, eu estou aqui, foi a minha mão que te colocou nesse cativeiro, então você precisa entender que é a minha mão que vai resolver. Só que às vezes o ser humano ele é muito imediatista, ele quer tudo na hora, ele não quer obedecer nem o silêncio de Deus. E às vezes a gente quer ensinar a Deus como é que Deus trabalha com Isadora, mas eu nunca fiz isso. A gente faz isso indiretamente. Quando a gente diz assim, Deus faça assim e assim. Por acaso, quando Deus perguntou a Ezequiel, filho do homem, poderá reviver esses ossos? Era porque Deus não sabia? Não, minha gente. Porque Deus, ele é o Deus atemporal. Deus, ele não está dentro do tempo. Entendam a chave do céu nesse dia de hoje. Deus, ele não está dentro do tempo. Deus, ele determina o tempo. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele está para fora do tempo. É como se fosse um relógio, ele estivesse passando assim o tempo inteiro. Ele determina o tempo. Então, quando ele diz, olha, eu vou pegar esse teu problema e vou transformar em um dia. Então, ele simplesmente transforma, ele simplesmente faz. Mas ele precisa de manifestação de palavra. Foi a palavra. Desde o princípio, olha, Deus não precisa que você creia que ele faz para ele poder fazer. Porque Deus não precisa trabalhar dentro do que você acha que ele pode ou não fazer. Entenda que Deus não precisou de um cenário favorável para trazer vida. Você entende isso? Aquela era a realidade, digamos que em versão de raio-x, como aquele povo estava sem esperança. Já penduraram as harpas no salgueiro. Não queriam cantar porque estavam em terra estranha, mas no Salmo 126 é lindo porque a Bíblia vai dizer, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e se dizia entre as nações. Não se dizia dentro dos bairros, era em todas as nações. Grandes coisas diz o Senhor por estes. E por isso estamos alegres. Você crê que Deus ele vai te deixar como quem sonha? Aquilo que Deus vai fazer no mundo espiritual a favor da tua petição vai ser tão grande, que você vai dizer, parece que eu estou vivendo um sonho. Irmão, era impossível haver vida naquele lugar. Era impossível a esperança naquele lugar. Mas o Deus que é especialista em coisas impossíveis estava lá. Eu acho lindo, eu acho tremendo. Olha, esse Deus, ele não é gente. Tem vezes que eu paro e digo, Senhor, é impossível alguém ser e chegar perto do Senhor. Porque esse homem sabe o que você pensa, o que você sente, mesmo quando você não tem forças para orar. E você vai dizer, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não consigo orar, faz tempo que eu não consigo ter aquela comunhão. Se eu te disser que a partir de hoje você começar a profetizar, eu quero te dizer que a palavra de alguém que confia em Deus no mundo espiritual, ela deixa de ser uma palavra e passa a ser um decreto. A palavra que você vai profetizar, ela não é palavra, ela é um decreto no mundo espiritual. E se eu te disser que Deus ele vai fazer um rebuliço no mundo espiritual a favor da tua petição? Porque a Bíblia diz que no momento enquanto ele profetizava, irmão, isso aqui é muito forte. É coisa para quem crê. Se você não é espiritual, se você não crê em coisa espiritual, passe a crer. Porque isso aqui é muito forte. E cada osso foi para o seu osso. Ei, o rebuliço que Deus faz, esse negócio que tá tudo fora do lugar, e você pensa que tudo vai se acabar, já desmoronou. Parece que não tem mais jeito, parece que tudo, quanto mais eu faço, mais piora. E se eu te disser que esse rebuliço é para colocar cada coisa no seu lugar? Deus é especialista em curar doenças incuráveis. Deus faz hemodiálise, Deus faz cirurgia, ele não deixa sinal, como ele fez na minha vida. Deus, ele cura doenças espirituais, Deus, ele cura doenças físicas, e Deus, ele cura a doença da alma e da mente. Sabe, aquela dor que você procura e não consegue arrancar, a mente que não para, Deus, nesse dia chamado hoje, ele cura a sua mente e ele cura a doença da sua alma. Quando terminar esse vídeo, coloque nas suas anotações, coloque na sua Bíblia, coloque na sua mente e no seu coração. Hoje eu vou me levantar como profeta e vou dizer, Senhor, a situação é essa. Eu não posso, mas tu sabes. Responda como Ezequiel respondeu. Ezequiel, ele não estava lá porque ele queria estar, não. Quem é que quer estar num cemitério a céu aberto? Ninguém quer, não.
mas ele acreditou, porque a mesma mão que levou ele lá foi a mesma mão que trouxe vida para aquele grande exército. Profetize, diga: Senhor, coloca a minha tricotomia no lugar. O ser humano, ele é constituído de corpo, alma e espírito. A partir de hoje você vai sair daqui desse vídeo sabendo de todas as chaves espirituais para que você consiga suportar aquilo que Deus te deu. Às vezes a visão é tão grande, o vale, o cativeiro, o problema, a doença, a situação no seu casamento, a situação dentro da sua casa é tão impossível que você olha e diz: não tem como reviver esses ossos. Mas não faça isso, porque Ezequiel também sabia que ele não podia reviver, mas o Deus da vida dele podia. Então o Deus da tua vida vai fazer reviver, mas você precisa falar, você precisa acreditar. Deus, ele é o Deus do relacionamento. Então entenda, o ser humano é constituído da tricotomia, espírito, alma e corpo. Então essas três coisas, elas precisam estar alinhadas, tem que estar tudo no lugar. Agora diga: Senhor, me ensine a colocar as minhas emoções no lugar. Senhor, me ensina a colocar a minha mente no lugar. Hoje é dia de você ministrar, profetizar dentro da sua alma. Senhor, me ensine a controlar as minhas emoções. Me ensina, me dá equilíbrio, me dá domínio próprio, porque eu sei que eu não sei, eu não posso fazer. Mas tu sabes. Saia desse vídeo em posse de vitória e em posse das tuas emoções, sabendo que esse cativeiro Deus já tinha determinado. Antes de Deus determinar alguma coisa, ele já estabeleceu o tempo de vitória. Deus nunca entrou em batalha para perder. Então não se assuste, porque vai haver rebuliço, vai haver barulho, zoada de osso indo para o seu osso. Cada coisa sendo colocada no lugar, mas para isso vai haver um rebuliço. Mas você precisa lembrar que esse rebuliço é a mão de Deus que está limpando e colocando cada coisa no seu devido lugar. Saia desse vídeo hoje, sabendo que você, a partir de hoje, vai se levantar diferente, ministrando para si mesmo, para a tua alma, para o teu problema e dizendo: Senhor Jeová, tu sabes.